Hoje eu lembrei de ligar o microfone, né? Boa noite. Queria iniciar aqui com vocês agradecendo pelo jeito que vocês me acolheram na igreja até agora, né? Eu estou aqui até sábado ainda, mas eu agradeço à família pastoral que me acolheu, obrigado aos irmãos que me providenciaram um lanchinho aí, obrigado a todo mundo pelo acolhimento, pela preparação, porque isso me ajuda bastante. Obrigado. Pessoal, hoje nós vamos para o texto de Apocalipse 14, mas nós não vamos ler imediatamente. Se quiser ficar preparado aí apenas. Apocalipse 14. No sábado pela manhã, nós lemos aqui Mateus 24. Ontem nós estudamos sobre Apocalipse 12 e o início do 13, mas nós não lemos o 13, mas estudamos sobre isso. E hoje vamos falar sobre 14. Vocês já devem conhecer bem, caso não conheçam, tudo bem também. Mas antes da gente iniciar nosso tema, eu queria saudar você que está na internet nos acompanhando, você que por algum acaso não pôde vir ou está longe, seja muito bem-vindo e sinta-se aqui também. Aproveite para abrir sua Bíblia, não deixe de abri-la, é muito importante, porque dessa forma, este livro é o método que Deus escolheu para falar com você. Então não deixe ele fechado, porque é dessa forma que Deus vai se comunicar com você. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para todos nós hoje. E eu queria começar aqui te contando um segredo sobre a Igreja Adventista que ninguém te conta em lugar nenhum. Um segredo que você perceberá, que talvez conheça, mas que nunca tinha parado para reparar na sua importância, certo? É um segredo muito antigo, vou te contar qual é. Tudo que a Igreja Adventista faz se baseia na teologia do retorno. E você me pergunta, o que é teologia do retorno? Eu vou te explicar. Por que, por exemplo, na Igreja Adventista nós guardamos o sábado? Porque antes do pecado no Éden, qual era o dia que era guardado? Era o sábado. Por que nas programações oficiais da igreja nós procuramos não comer carne, né? Nós temos um voto. Porque não há morte no Éden, não havia morte, e na nova terra também não haverá, né? Teologia do retorno. Nós acreditamos como adventistas que um dia saímos dos braços de Deus, caminhamos para fora da perfeição, para fora da graça, nós caminhamos, não para fora da graça, mas para fora de tudo aquilo que foi preparado para nós, e nós acreditamos que voltaremos para lá, amém? E é por isso que tudo que nós fazemos, nossas crenças são baseadas no retorno, na salvação, na volta de Jesus. Por isso somos adventistas, porque aguardamos a volta de Jesus. E tudo que nós fazemos, tudo que nós pregamos, tudo que nós instituímos é baseado em como era antes e como será depois desse grande conflito que nós vivemos. Nós falamos ontem sobre uma regra hermenêutica, né? O ideal de Deus, sempre mirar no ideal de Deus. É óbvio que a vida é muito complexa e nem sempre nós conseguimos, mas nosso alvo deve sempre ser o ideal de Deus, tá bom? Dito isso, eu queria começar com vocês a leitura de Apocalipse. Creio que conhecem o texto, é muito bonito, é um dos meus favoritos. E começa ali no verso 6, dizendo assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E eu tenho uma pergunta para você, e essa pergunta também é o título do sermão. O que é o evangelho eterno? Que evangelho é esse? E por que ele é eterno? Quais são suas características? Será que o evangelho são os 4 livros sinóticos ali? Os 4 evangelhos que contam a vida de Jesus? Será que isso é o evangelho eterno? Ou será que o Apocalipse é o evangelho eterno? O que será o evangelho eterno? E o que nós fazemos com ele? Muitas pessoas vivem uma vida cristã sem nem saber o que o evangelho é. E elas têm a missão de pregar o evangelho, mas não sabem o que é evangelho. E você sabe, né? Quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Então você perde o rumo, você perde o propósito. É importante discutirmos sobre isso. Sabe, eu tenho
Às vezes eu paro para refletir, eu olho para o céu e eu sinto um peso espiritual muito grande. Eu sinto uma tensão, como se sombras estivessem cercando o mundo. Isso é uma coisa verdadeira, eu já tenho relatado com os meus amigos isso há um tempo. E eu sinto que nós estamos em um momento de corrida armamentista, como se diz, né? Um momento antes da crise, um momento antes do terremoto, a calmaria antes da tempestade. É assim que eu me sinto às vezes. E eu tenho que ser sincero com vocês. Vocês são a minha comunidade de fé, vocês são a minha igreja, são minha família. E às vezes eu fico triste porque eu vejo que nós todos, em vez de andarmos para frente, acabamos andando para trás. Em vez de agirmos em um propósito, nós nos dividimos. E em vez de nós empunharmos e nos colocarmos abaixo de uma só bandeira, que é a bandeira do Evangelho, nós criamos rixas e nós deixamos de cumprir nosso propósito. Essa igreja existe com um propósito: preparar pessoas para que voltem aos braços do Criador. Esse é o nosso propósito. E eu preciso que vocês me ajudem nesse propósito. Eu preciso que você que está em casa, ore a Deus, busque iluminação do Senhor. E também coloque sua vida nesse propósito, que coloque a sua vida dentro desse curso, que é o serviço de Deus. Nós lemos aqui no sábado, você que está em casa pode assistir pelo YouTube, Mateus 24, capítulo 14, diz que quando o evangelho for pregado a todo mundo, então viria o fim. Faz parte, né, dos sintomas, e as pessoas sofrem. O evangelho, nós acreditamos, e nós vivemos isso na prática, porque é necessário viver, nós acreditamos que o evangelho traz cura, que o evangelho é aquilo que nos restaura, que o evangelho é aquela palavra, é aquele poder que vem do céu e muda a nossa vida. E é por isso que nós aceitamos a Cristo, porque Ele nos cura, Ele nos salva, nos alcança e nos transforma. Isso é cristianismo, e agora nós queremos replicar isso. Esse evangelho é o evangelho pelo qual nós temos que viver, mas nós precisamos experimentá-lo também. E nós chegamos aqui no texto de Apocalipse 14, que dá a última carta de Deus, canônica, né? Vamos dizer assim, não é que foi escrito por último, mas aqui a revelação dos tempos finais e a última carta de Deus para os seus filhos. E nós temos aqui o Evangelho Eterno, e deve ser pregado a todo mundo, mas nós não sabemos o que é Evangelho Eterno. Como eu disse para você no começo, a Igreja Adventista, tudo o que se faz aqui, nós acreditamos que nós devemos procurar o ideal do que era antes do que será depois, né? Cidadãos do céu, devemos ser cidadãos do céu. O Evangelho Eterno é o plano da salvação em si, que acontece como uma varredura histórica, uma varredura apocalíptica, que cruza desde Gênesis até o final, sem separação de Antigo e Novo Testamento. É a profecia em si. E profecia são as palavras que saem da boca de Deus, não é só o que vem pela frente. São princípios que devem ser plantados no nosso coração. E o Evangelho diz, os 4 sinóticos dizem, né, fazem alusão, de que quando a sementinha é plantada, quando ela cai num bom solo, ela vira então uma grande árvore, ela dá fruto, e esse fruto, ele se multiplica. Evangelho eterno tem a ver com isso também. Veja, vamos continuar a leitura aqui. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós temos aqui, eu quero explicar para vocês uma coisa interessante antes. Nós vemos no versos 6 e 7 que existe aqui uma mensagem de juízo. E juízo, eu contei para vocês, juízo não é sinônimo de destruição, mas é sinônimo de salvação. Já estamos condenados, nós precisamos do juízo para sermos salvos, certo? Juízo é salvação, não perdição. Então nós temos uma mensagem de salvação para dar. O tempo está acabando e nós temos essa mensagem importante para dar. E aqui no verso 8 nós vemos então levantando uma mensagem que diz que caiu a grande Babilônia. E o que é Babilônia? O que seria Babilônia? Eu vou te dizer o que é. A Bíblia lá faz uma brincadeira em Gênesis, diz que Babel significa grande confusão. Se você já leu o Antigo Testamento lá no Gênesis, provavelmente você sabe que Babel
significa grande confusão. A Bíblia diz isso, que Babel significa grande confusão. Na verdade, isso é uma brincadeira da Bíblia, como se a Bíblia fizesse uma pequena piada. Babe, nas antigas línguas ali da região mesopotâmica, significa porta ou portão. E El, todo nome que é Daniel, Samuel, Ezequiel, se seu nome for assim também, El significa Deus. Então, Babel, na verdade, significa portão para Deus, ou portal dos deuses, ou porta para o céu, ou entrada para a divindade. E nós vemos que Babel, no Antigo Testamento, é aquele sistema, aquele povo que diz assim: vamos construir uma grande torre, para que quando Deus enviar outro dilúvio, nós não sejamos espalhados pela terra, nós não sejamos destruídos, né? Deus tinha prometido que não faria, mas eles fazem isso. Então eles propõem para você, Babel propõe para você um outro caminho para a salvação. Ele te diz, olha, aqui existe esse caminho, mas deixa ele de lado, vamos seguir aqui, vamos construir, e nós, com nossa força, com o nosso próprio sistema, chegaremos ao céu e seremos salvos. Nós nos salvaremos. E nós temos essa discussão, vocês sabem, justificação pela fé ou justificação pelas obras, e isso acontece através da nossa história, e muitas vezes nós aqui, que já conhecemos a doutrina, nós ainda assim dependemos de nossas próprias obras e não confiamos em Cristo, para que possamos ser salvos. Vejam que esse sistema é muito mais antigo e ele não é de apenas uma face, mas ele se mostra de várias formas aqui na Bíblia. Inclusive na sua vida pessoal ele se mostra. E diz então que caiu esse sistema. Babel faz alusão, Babilônia, nova Babel. Caiu esse sistema de falsa adoração, que te ensina que através de você, ou através de outros fatores que não seja Cristo, você pode alcançar a salvação. Nós temos um conflito acontecendo. Dois sistemas opostos, como dizia Hegel, né? Hegel dizia que quando você tem uma tese, você tem uma coisa, tá bom? Olha, pensa assim, você tem uma coisa que você não gosta. Você não gosta daquilo lá, tá bom? Vamos dizer que a coisa A você não gosta de jeito nenhum. Então você vai e você cria uma antitese. E essa antitese você chama de B. Você não gosta da A e você não gosta da B. Você cria A e você cria a B e você esfrega uma contra a outra. Entendeu? A e B. Você não gosta de nenhuma delas. E o que sobra, o farelo que cai ali, os grãos que caem, que então é a síntese, é o que você quer. E esses dois sistemas estão brigando. Hegel dizia que é assim que você acaba com coisas como o cristianismo, por exemplo. Você cria algo totalmente oposto a ele, esfrega um no outro, deixem que eles briguem, e então o que sobrar é o que você quer. Claro que isso não é uma coisa boa. Vamos ler o verso 9, diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja só, e a fé em Jesus. Nós falamos ontem sobre esses dois pontos, a gente não precisa repetir sobre eles aqui, não é necessário, mas eu quero que você lembre do que eu disse ontem para você. Eu te expliquei ontem que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, nem mesmo na morte de seus inimigos. Não tem. Deus não é um assassino, não é um tirano, ele não é alguém que tem prazer na dor, no sofrimento. Se ele cria a vida e ele morre para que a vida continue existindo, você acha mesmo que ele tem prazer no seu sofrimento? Que ele gosta de ver você colhendo, você sofrendo, você chorando? Ele não gosta disso. Ele não tem prazer nisso. Deus não é assim, Deus não é esse. Mas o que acontece é que Deus também não é alguém que faz as coisas sem sua permissão, porque Deus é uma pessoa justa. Já viram atrás de um carro, de um caminhão que diz assim, Deus é fiel? Já viram? Uma plaquinha, um adesivo dizendo isso? A gente vê muito isso. Também, eu te digo, além de fiel, ele é justo. Deus jamais vai mexer nessas coisas sem permissão. Jamais vai mexer nos seus pecados se você não permitir. E tem uma coisa que eu quero dizer para você aqui. O que é pecado?
Toda falha de caráter é pecado. Cada uma delas. Às vezes a gente se esconde atrás da nossa cultura. Por exemplo, eu sou um curitibano, né? E você sabe como é o curitibano. Uma pessoa mais fechada, daquele jeito, mais carrancuda, né? A gente não pode se esconder atrás dessas coisas, atrás de quem nós somos. Nós devemos entender que a verdadeira cultura e o verdadeiro caráter emanam de Cristo. E é por eles que nós devemos viver. Veja, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? E o que eu quero dizer com isso aqui? Existe uma razão pela qual nós devemos viver. Existe uma coisa mais sublime. Existe algo mais agradável, algo mais altivo, algo mais nobre, para qual você é chamado. Eu estou tendo essa conversa com você porque, olhando aqui, eu vejo que todos vocês sabem do que eu estou falando. Nós não temos aqui ninguém de fora. Vocês sabem do que eu estou falando e não importa se você é jovem ou se você já tem mais idade. Não importa. Essa mensagem é para você. Essa mensagem, ela tem que entrar no seu coração, porque essa é a única mensagem que subsiste. É a única. Este é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é uma mensagem que diz o seguinte, escute aqui. Você estava perdido, você foi encontrado e agora você tem uma missão. E você pode se perguntar, por que a minha responsabilidade seria fazer isso? Somos todos, eu e você, somos todos filhos de Adão, todos filhos de Noé, todos nós somos geração do mesmo sangue. Não importa a sua cor, não importa de que país os seus descendentes, os seus como que é a palavra? Ascendentes, os seus antepassados vieram. Não importa de onde foi, porque o seu sangue é o mesmo que o meu. E eu quero ver se você deixaria como pai, como mãe, como irmão, como avô, se você deixaria que o seu se perdesse. Você pode ser mais velho que eu, mais novo que eu, isso não me interessa. O que me importa é que você é da minha família. E essa mensagem é a mensagem para salvar a nossa família. Essa é a responsabilidade que você tem. Não importa se você gosta da pessoa ou não, saiba que ali, naquele coração, bate o seu sangue. E pelo nosso sangue sujo, o sangue de Jesus verteu. Evangelho Eterno. Cosmovisão, né? É interessante isso. Eu gosto muito disso. Por isso eu digo que Apocalipse 14 é o meu texto favorito, porque ele é o texto bíblico que me dá a energia, que me dá o propósito para que eu viva a vida que eu vivo, para que eu escolha a vida que eu escolhi. Quando eu saí de casa, eu e minha noiva, que inclusive é ali os tios dela, ali, o Carneiro e a Ode, né? E a gente saiu de casa. Eu me lembro que ela tinha muito medo, porque ela não sabia o que aguardava, né? A gente nunca sabe. Pensa, largar a cidade da onde você veio, largar a sua família e ir para um lugar longe. E ela tinha muito medo, muito medo. E a gente começou a orar juntos e a estudar a Bíblia juntos e a ver as coisas através do prisma da missão. E ela começou a viver comigo as viagens que eu fazia. Eu digo para vocês, depois de muito tempo agora fazendo a faculdade, ela se encontra realizada, eu me encontro realizado, e nós estamos aí rumando para um casamento que eu espero que seja muito abençoado, e será em nome de Jesus. Estou dizendo isso porque o Evangelho eterno me deu propósito. Ele me tirou da minha cidade, ele me alcançou, ele me mostrou quem eu sou, me mostrou quem vocês são, me mostrou quem Deus é, me mostrou que só tem um caminho. É o caminho do amor. É o caminho da compaixão. É o caminho do propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, é salvar todos nós. Eu vou ficar de braço cruzado, você vai ficar de braço cruzado. E o meu tempo aqui, pessoal, meu tempo aqui na igreja de Venceslau está acabando. Eu só estou aqui por uma semana. Deus me mandou para cá com algum propósito. Eu poderia ter ficado em casa, mas eu estou aqui. Sábado à noite eu vou embora. Sabe qual que é meu sonho para essa semana? Sei que nós temos o ideal, né? Nós fazemos o possível. Mas o meu sonho é que nós alcancemos pessoas aqui.
Isso não é uma demanda institucional, isso é uma responsabilidade sua e minha. Nossa família, vocês sabem, e familiares nossos que não estão aqui. A igreja não está cheia e ela poderia estar lotada. Isso é reflexo do trabalho pessoal e do comprometimento pessoal. Pense em Cristo olhando para você, e Cristo olhando para essas pessoas, e Cristo pensando, ela poderia já estar lá, já poderia estar aqui dentro, já poderia ter sido alcançada, e nunca se sabe o dia de amanhã. Você entende o que eu quero dizer com isso, né? Sinaliza aí para mim, só para eu ver se eu não estou falando sozinho aqui. Você entende o que eu quero dizer? Entende? Bom, se não entende, tudo bem também. Você que está em casa, com o pouco tempo que nos resta, eu queria dizer para você uma coisa. Abra comigo em Malaquias. Malaquias, ali, final do Antigo Testamento. Só ir para Mateus e voltar um pouquinho. Malaquias 3, verso 6 diz assim. Olha só o que diz assim, o que diz aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor diz na sua palavra que Ele é imutável. O Senhor diz que o mesmo propósito que Ele fez em Gênesis 3 ali, do verso 15 em diante, quando Ele fez aquela profecia, e quando o primeiro cordeirinho foi morto, e nós sabemos que o Evangelho diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, a mesma decisão que Ele tomou, de ir até o fim por você, Ele mantém porque Ele não muda. Mas não se esqueça que você não é o único pelo qual Ele se comprometeu a salvar. A igreja não deve ser uma comunidade fechada. Ela tem que ser um organismo vivo em expansão. Em expansão. Nós não sabemos o dia de amanhã. A tempestade se aproxima. Pode ser que amanhã eu não esteja mais na igreja, ou aconteça alguma tragédia, ou alguém morra, ou várias coisas que nós não sabemos. A vida é imprevisível e ela é complexa. Não estou dizendo que vou apostatar, misericórdia, né? Mas o que eu quero dizer para você é que o futuro é muito incerto. E o dia de tomar decisões, e o dia de agir é hoje, não amanhã. Você sabe disso. Não deixe que sua vida espiritual vire uma eterna procrastinação. Você tem uma responsabilidade. Tá bom? Vamos cantar uma música, um hino. Eu passei lá em cima. Você pode ficar de pé, a gente canta junto. Hoje a mensagem foi para nós. Não foi muito longa também, mas eu acredito que foi essencial. Eu acredito que existem coisas que nós podemos aproveitar em todos os momentos. Vamos cantar juntos o hino do Novo Inário Adventista. Você que está em casa, está no seu sofá e não deixe de cantar junto conosco, não deixe de louvar a Deus. Faça uma oração nesse momento. Faça uma oração, se entregue a Deus. Esta luz que um dia recebi, o Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim muda. Quando encontrei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu, e não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus,
ti sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e glórias a Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu bem, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais Pode sentar aí, pegue sua Bíblia em casa, no sofá, aí onde você está vendo, e abra comigo rapidamente aqui em Romanos. Vamos para Romanos. Abra a Bíblia comigo. Vamos abrir juntos aqui em Romanos, capítulo 8. Quero dizer para você uma última coisa. Romanos 8, a partir do verso 14, diz assim. Achou aí? Todo mundo achou? Amém? 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Se quando você faz suas orações você diz Pai de amor, ou se você acredita que o Senhor é seu Pai, e você se entregou a Jesus, você foi feito filho dele. Foi feito. Já não é mais filho da escravidão, já não é mais filho do pecado, e já não deve viver mais como filho do pecado. Não seja mais quem foi. Seja filho de Deus, genuíno filho de Deus. Um filho de Deus mostra em sua vida frutos, mostra em sua vida ações dignas de Deus. Entende? Entende o que eu quero dizer? Estou fazendo uma homilética aqui. Representando a Deus. Amando como Jesus amou, andando como ele andou, tratando as pessoas como ele tratou. Esse é o nosso propósito aqui, somos filhos dele. E porque nós fomos alcançados no mesmo Espírito pelo qual ele nos alcançou, também vamos agora correr para os outros, porque nós não queremos que eles se percam também.
E diz a Bíblia que aquele que buscar salvar a sua vida, aí se perderá, mas aquele que perder a vida, em razão do Evangelho, em razão do outro, esse ganha lá novamente. Então, se você quer viver assim, somente se você quiser viver assim, fique em pé. Somente. Se a decisão não está calcificada, não fique. Fique em pé, nós vamos orar. E você se colocar em pé, entenda, esse é um ato, não é para ficar bonito na igreja, isso os anjos do céu estão aqui agora. E o Senhor, Ele anda ao redor dos bancos, e Ele procura, e Ele olha nos seus olhos agora, Ele diz assim, filho, quer ser adotado? Você quer ser meu filho? Você quer me representar? Entende? Deus está aqui agora. Durante a oração, fale com Deus e se coloque à disposição. Diga, Pai, eu quero ser adotado. Eu quero ser seu filho. Não pelas bênçãos. As bênçãos são importantes, mas por quem o Senhor é. Me transforme, Senhor. Que essa seja a nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma noite se encerra aqui na igreja, aqui na cidade de Venceslau Brás, em que nós estamos acostumados a virmos à sua casa e a cantarmos e louvarmos, mas Senhor, hoje nós queremos fazer um compromisso com o Senhor. Hoje nós aceitamos que o Senhor nos torne seus filhos. Hoje nós aceitamos também a sua carta de amor, a carta do Evangelho Eterno. Que nós sejamos transformados pelo Senhor, que nós sejamos dignos de um dia ouvirmos as mesmas palavras que Jesus ouviu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nossas famílias, que o Senhor não permita que pequemos, e sabemos que o Senhor permite, mas que nosso desejo seja que o Senhor expurgue o mal do nosso coração e que nós não vivamos mais, mas que Cristo, seu Filho, vive em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.